Se a sua dificuldade é usar as escalas do multímetro, eu vou lhe falar 3 escalas que você tem que aprender. Se você quer saber qual, se a sua dificuldade é essa, vem comigo! Fala aí galera, beleza? Aqui é o Cristiano trazendo mais um conteúdo top para você que já é inscrito no canal, ou se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative a notificação, dê o like, compartilhe o vídeo, ajuda o canal a estar crescendo e levando esse conteúdo para mais pessoas. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 principais escalas que você que é profissional, que está começando um intermediário, tem que saber utilizar. Se você já é avançado, você não precisa. Os avançados nem fica aqui no vídeo, porque já está com esse conhecimento já sanado, está só botando o Pix no bolso. Então vamos lá, pessoal. O multímetro, por mais que tenha várias escalas, tá? Ele é um multímetro igual a esse outro e ele é um multímetro igual a esse. Qual é a diferença de um para o outro? Muitas das vezes está na capacidade, no alcance de medição. Pode ser que uns meçam, por exemplo, resistores até 2 megas, outros tenham uma resistência já mais infinita, tá? O que você conseguir marcar, o maior valor que você encontrar de resistência, ele vai marcar. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, esse aqui mede frequência, esse outro menor já não mede, esse aqui mede temperatura, esse também mede temperatura, esse aqui menorzinho já não mede. Esse é automático, esse aqui não, ele é fracionado, você vai ter que utilizar a escala correspondente ao que você quer medir. Esses outros é só colocar na grandeza e ele já marca. Mas Cristiano, eu preciso saber tudo isso? Não, você não precisa. Mas você precisa saber pelo menos 3 escalas que todo profissional em manutenção tem que saber. Mas antes eu gostaria de falar para você visitar nossa descrição, que lá tem nossos treinamentos, se você quiser melhorar a sua postura profissional perante ao cliente, perante os reparos, produzir mais. E também temos fornecedor de ferramenta e de peças, está aqui na descrição. Telas com garantia de 6 meses, envio para todo o Brasil, enfim, está na descrição, vai lá, se vira lá, se estiver interessado, só clicar em algum WhatsApp. Vamos lá. Então, pessoal, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio, tá? Essas grandezas, para vocês entenderem qual vai ser as escalas que vocês vão ter que aprender a medir. Então vamos lá. Aqui no microscópio, ó, temos o multímetro. Temos a chave off para desligar o multímetro. Ele é automático, ele desliga sozinho, porém se quiser deixar definitivo aqui no off. Vamos ter aqui ó, a nossa tensão, só que ela está com essa senoide aqui, ó, com esses símbolos de alternado, tá? Essa aqui é para medir a alimentação da tomada dessa que vem da rua, de 127, 220 volts. Então essa você não vai utilizar, a não ser que você venha medir uma tomada. Para medir, você vai usar, para medir no celular, a corrente contínua, você vai utilizar que tem esse Vzinho, tá? Com esse Vzinho com esses 3 traços, ou esse traço reto, que é a tensão contínua, na verdade, não é corrente, é tensão contínua, tá? Tensão contínua que a gente vai medir. Temperatura não, tá? E vamos utilizar, nesse outro bloco, vamos utilizar bastante essa escala de diodo e essa de continuidade. Somente essa aqui, ó, minha mão tá muito feia. Eu vou pegar outra coisa para colocar aqui na frente, né? Ó, somente essas duas de cima, que é diodo, que é a escala de semicondutor, e continuidade. Essa e essa aqui. Essa mesma escala você vai utilizar aqui nesse outro multímetro. Por exemplo, qual é a diferença de um para outro? Esse multímetro tem as 2 escalas em uma única posição. Se eu girar a minha chave seletora para cá, eu vou medir tanto um quanto o outro simultaneamente. Se eu quero medir tensão, eu começo com 200 milivolts, 2 volts e 20 volts. 200 volts, 600 volts. Como nós medimos no celular, vamos utilizar sempre nessa escala aqui, ó, de 20 volts. Então, de 20 para baixo, vamos medir tudo que tiver no celular. 1.8, 1.0, 4.2, 5.0. Porém, se eu for medir uma malha de backlight, que é acima de 20 volts, eu tenho que botar no 200.
Então a escala de volts eu tenho que estar selecionando, diferentemente dessa aqui, ó. Essa aqui eu somente coloco nessa posição e já está no automático. Já está no automático. Então a diferença é essa, esse é automático e o outro eu tenho que escolher. A mesma coisa é esse aqui, ó. Continuidade, diodo, capacitor ou resistência, como ele está em outra cor, eu tenho que vir na chave Select para estar mudando. Seria isso aqui, ó. Ó, está em resistência. Eu pressiono a chave, mudou para continuidade, ó, continuidade. Mudei para diodo, capacitor, deixa eu ver, capacitor, ó. Vai de nano a microfarad, mais uma vez, vai para resistência, mais uma vez, continuidade, mais uma vez, diodo. A diferença desse para esse menorzinho é que o menorzinho eu só coloco a chave aqui. Então eu meço tudo nessa escala aqui, ó, continuidade e diodo. E aqui vai ficar com o número, na verdade não é o número 1, tá? É a letra I de infinito. Tá aqui no infinito aqui, tá? E aqui ficaria OL de Open Line, caso esteja aberto, fica OL. Ou pode ser que dê um valor muito alto e dê overloader, tá? Que é over, é acima. Então esse OL depende da interpretação, tá? Então essas são as escalas que você tem que saber usar. Agora, qual seria a diferença das escalas de uma para outra? A de tensão, vou usar esse aqui que está mais fácil de explicar, tá? A de tensão, 20 volts, você vai medir bateria, vai medir malha USB, vai medir malhas de 1.8, qualquer tipo de malha que tem alimentação, você vai medir nessa escala. A escala de diodo, você vai utilizar na grande maioria para medir condução reversa. O que seria condução reversa? Seria você colocar a ponta vermelha no terra e com a preta você medir um terminal da placa. Por exemplo, eu vou medir aqui, ó, a placa. Ó, aqui eu vou medir essa placa. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou medir uma parte aqui qualquer da placa. Por exemplo, ó. Agora eu vou medir com o meu multímetro, porque fica difícil de medir com esse aqui, tá? Fica difícil de medir com esse. Vou medir com o meu. O meu tá na tela aí, ó. Ó, o meu tá na tela. O meu, ó, tá na escala de continuidade. Então vamos lá. Diodo. Botei em diodo. Vou medir aquela queda de tensão, a famosa condução reversa. Ponta vermelha no terra e com a preta vou em qualquer terminal que tenha comunicação com o semicondutor. Ele vai me dar um valorzinho, ó, 800 e alguma coisa. Vamos lá, ó, 800 e alguma coisa. Vou medir aqui um capacitor em volta aqui do PMIC. Ó, 313, isso é a condução reversa. Agora, aonde eu vou utilizar essa informação? Se você tiver falha de carga, falha de câmera, falha de imagem, você vai utilizar essa medição para verificar se encontra malhas alteradas, tá? Agora, qual seria a outra escala? Continuidade. A escala do som. Essa escala é utilizada para você saber, por exemplo, se um ponto está se comunicando a outro. Por exemplo, aqui, esse flex, um exemplo. Eu quero saber se um ponto está se comunicando a outro. Eu venho aqui, ó. Então eu sei que dessa ponta a outra ponta eu tenho uma continuidade. Eu sei que daqui para cá eu tenho uma continuidade. Então a continuidade é para verificar isso. Tensão, medir baterias, medir malhas internas, qualquer alimentação que você queira medir. Continuidade, saber se um ponto está ligado ao outro. E condução reversa, saber qual terminal daquele conector, seja de câmera, carga, biometria, do display, está com uma complicação, ou seja, está com curto-circuito, está com uma fuga, está aberto. Então essas medições tem que saber. Claro, toda falha que você venha medir vai ter que ter uma interpretação, tem que saber qual é a falha que você está examinando,
com esse valor que você encontrou alterado para poder ter uma interpretação. Eu tenho um aparelho que não starta, eu quero verificar tensões, então achei uma tensão faltando. Vou buscar da onde parte essa alimentação. Por exemplo, se a continuidade, eu tenho uma malha aberta, eu quero buscar em uma outra placa espelho qual é a comunicação dessa malha para reconstruir a malha. Isso é na continuidade, para saber onde um ponto está ligado ao outro. E a condução reversa é para você, através desses valores de referência, saber qual é o pino que está alterado. Se tem 14, 20, 30, 40 pinos, como vai saber qual exatamente está alterado? Então tem que ser utilizada a condução reversa para poder saber exatamente o pino alterado para no esquema elétrico você navegar nessa malha. Então, pessoal, eu acho que é um vídeo que ficou até um pouco confuso para algumas pessoas, porque não dá para explicar tanta coisa num período muito curto, tá? Então a gente tenta simplificar ao máximo, mas essas 3 escalas vocês têm que saber utilizar de boa aí, tá? Vão praticando, que com o tempo vocês vão pegando habilidade, vão ficar muito bom nas medições e fica tudo de maneira muito automática. Então valeu, pessoal, obrigado e tchau, tchau.